Você tem uma igreja? Qual é a sua igreja? Qual o nome da sua igreja? Se você respondeu que tem, em primeiro lugar, você não tem. É confuso isso? Você tem uma igreja, um CNPJ. No Brasil, acho que passa de 70 mil já CNPJs, igreja disso, igreja daquilo. Cada canto tem um nome. O cara briga na igreja que ele está, ele vai e faz no outro lado da rua uma outra igreja. Ele está no Jesus Cristo é o Senhor, no outro lado ele faz o Senhor é Jesus Cristo e registra o CNPJ. Jesus disse a Pedro, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha doutrina, no hebraico ou no aramaico. No grego é que colocaram a tradução para o grego e para a Vulgata, a minha igreja. Não existia igreja, era eclésias, aquelas cartas que foram traduzidas para o latim. A carta de Paulo para a igreja de Colossenses, ou de Efésios. Não era igreja, era eclésias. Eram comunidades que se uniam e não era organizado como hoje, que tem um papa, que tem um clero, que tem uma sede, que tem um pastor. Não, era uma eclésia. Então ele disse, edificaria a minha doutrina, a doutrina que é a doutrina da salvação, do amor, da redenção, da purificação, enfim, de tudo aquilo que a gente aprende nos evangelhos, não nas cartas. Os pregadores usam muitas cartas, de Pedro, de Paulo, de João, Apocalipse, para amedrontar as pessoas, falar do inferno e tal, fazer elas pagarem dízimo, e aí misturam com o judaísmo. O cristianismo não tem nada a ver com dízimo. Jesus não incentivou ninguém a pagar dízimo. Não existe isso nos evangelhos. Se tem nas cartas, ali já foi os primeiros cristãos, depois dos Atos dos Apóstolos, Pedro e Paulo, e os outros que também erraram, que começaram a pedir terra, a tomar terra dos outros, fizeram o que Jesus se negou a fazer com Judas. Foi por isso que Judas o traiu. Então, se você diz que tem uma igreja e diz um nome, você não tem. A única, a mais antiga, que inventaram, inclusive tem um filme do Dan Brown aí, né? Anjos e Demônios, onde tem uma passagem que até o Ian McLean, que é aquele que fez o Gandalf, tem uma passagem ele falando que Constantino fundou a igreja. Isso é mentira. Ele fez concílios, o concílio de Constantinopla, e fez algumas reformas, mas a igreja já existia desde o tempo de Santo Irineu, do século I depois de Cristo. Então, se tiver que ter uma igreja, é a católica. Mas eu acho também, a minha opinião, se você acredita ou não, que ela também quebrou a aliança. Papas que pecaram, cometeram pecados horríveis, a história dos papas é terrível. Enfim, mudou para Roma, fez conchavos com reis, inquisições, um monte de coisa, e a gente vê o que a igreja é hoje não se encaixa mais com os evangelhos de Cristo. Então, se você tem igreja, você já não é um messiânico. Jesus não fundou a igreja. Se ele quisesse igreja, ele tinha fundado quando ele estava aqui, no tempo de missionário dele, nos 3 anos que ele ficou pregando, ou até mesmo durante a vida dele toda. Ele não deixou um templo desenhado, como Davi deixou para Salomão, e ele não deixou uma ordem de papas, cardeais, bispos, esse tipo de coisa. Depois foi criado por Pedro, a partir de Pedro e de outros mais para frente. Mas ele não fundou. Então, igrejas evangélicas são seitas. Ele não disse, não apareceu um profeta, alguém com poder de criar uma igreja e fundou uma igreja. Quem fundou esses protestantismos que deu hoje neopentecostais, pentecostais, evangélicos, protestantes, luteranos, tudo isso vem a partir de Lutero, vem a partir de séculos bem avançados para frente, que não tem nada a ver com a origem da igreja. Nem mesmo a ortodoxa, que é mais velha do que os evangélicos, também está fora disso tudo, tanto que está lá envolvido na guerra da Rússia e outros lugares aí, segue esse parâmetro de preconceito contra outros povos, contra negros, contra isso, contra aquilo. Então, se você diz que tem uma igreja, em primeiro lugar, você tem um CNPJ, você segue uma comunidade, um líder que tenta interpretar a Bíblia do jeito dele. Você tem que ser messiânico, seguir o que o Messias diz. São os 4 evangélicos e as passagens que os evangelhos diz, o que o próprio Jesus diz. As cartas já são secundárias, que podem complementar se você souber interpretar, e você tem que ler a Bíblia teologicamente, filosoficamente, poeticamente, historicamente, mitologicamente, de várias formas, e fazer um cruzamento e tirar o melhor delas, e não ler apenas de forma literal, como fanáticos a gente vê, seguindo Bolsonaro, com ideologias ultrapassadas, e todos eles comentam. Onde está escrito na Bíblia? Ou a Bíblia me influenciou isso ou aquilo? Não. A Bíblia, ela é um portal que tem
revelações de Deus. Ela já é uma blasfêmia chamada de palavra de Deus, com tantas heresias, com tantas coisas que foi colocada nela, massacres, torturas, mortes. Então, ele tem revelações de Deus, mas ela não pode ser chamada toda de a palavra de Deus. Mas se você diz que tem uma igreja, você tem uma denominação, um CNPJ. Ele não apareceu para fazer uma reforma depois de ter dado a Pedro as chaves, a Lutero, e disse: Lutero, não é mais com Pedro, não, é com você. E você, a partir de você, vão aparecer 70 mil igrejas. Ele não disse isso. Então, se você não quer pensar, não quer raciocinar, quer seguir no fanatismo, o problema é seu. Se você estudar a lógica, você vai perceber que está só seguindo seitas, coisas fundadas pelos homens por poder e dinheiro, como a gente está vendo hoje, envolvidas com política, atrás de carrão importado, cada vez pedindo mais dízimo. Ah, tem uma igreja ali no meu bairro que não pede dízimo, mas ela pede outra coisa. E ela é protestante contra as origens da igreja. Você acha que Jesus gosta de alguém que protesta contra o que ele originou? Então, raciocine.